Ah, que bom. Pronto, vamos lá. Estamos todos aqui. Eu Graças quero a dar aqui Deus. o nosso o bom dia da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa sociedade que faz parte, é um núcleo do CEOI, Jesus Gonçalves, né? O CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, de onde a nossa querida irmã Érica é trabalhadora, e a nossa sociedade, ela faz parte do CEOI, vamos dizer assim, é um braço do CEOI aqui na região serrana. Nós que militamos tantos anos na Casa de Jesus, subimos a serra, mas trouxemos conosco uma parte desse CEOI, dessa casa maravilhosa, que tanto nos ajudou, tanto nos ensinou. E aqui temos vários amigos do CEOI, né? Mas que se encontram hoje em vários estados. Temos aí a nossa irmã da Constantino, em São Paulo, temos nós que estamos aqui, Verinha Eckhart, que daqui a pouco está indo para o Rio Grande do Sul, temos o William, que daqui a pouco deve estar chegando, que está lá no Paraná. Então, o CEOI se ramificou e está se espalhando pelo Brasil, e nós estamos juntos levando essa doutrina abençoada. Então, só temos que agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade de trabalho. E hoje, aqui reunidos, nós estamos realizando o nosso fórum de debates e ideias espíritas. Esse trabalho que a nossa querida irmã Érica Cristina Gomes vem realizar conosco, cujo tema é Ética e Moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Então, hoje, no dia 13 de novembro de 2022, nós teremos a oportunidade de ouvir a nossa irmã Érica fazendo suas reflexões sobre esse tema tão importante e atual. O melhor é isso, né? Ele é um tema atual. Ética e moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Mas antes de iniciarmos o nosso fórum, que vai até às 11h20, e depois, quem desejar, pode fazer alguma pergunta para a nossa irmã Érica, que ela estará ali pronta para responder, porque a Érica sabe tudo. Olha só, Érica, olha só em que eu te coloquei, né? Situação. Mas a nossa querida irmã realmente é uma estudiosa da doutrina e tem realizado alguns trabalhos aqui na nossa casa muito bons. Então, para iniciarmos, eu quero ler uma página desse livro aqui, Ânimo. É um livro pequeno em tamanho, mas grande em conhecimento, em mensagens. E a mensagem escolhida para hoje, ela tem por título, foi uma mensagem, como eu digo assim, o livro é aberto ao acaso, né? E o título da mensagem é Poluição Mental, está na página 90. E inicia assim, o autor é Lorival Lopes. E o autor, Lorival, ele inicia assim, vês a poluição nas grandes cidades? Então ele inicia com essa pergunta, vês a poluição nas grandes cidades? Tal como a poluição existe nas cidades, existe em nós. Nos grandes centros urbanos, a fumaça das fábricas e automóveis, os resíduos depositam-se na atmosfera e contaminam o ambiente, causando a chuva ácida e as doenças de toda espécie. Em nós, a poluição são os maus pensamentos, que, como chaminés, contaminam a atmosfera mental e resultam na chuva ácida de variadas perturbações e enfermidades. Por nada deste mundo poluas a tua atmosfera mental. Ao contrário, adota pensamentos limpos, elevados, edificadores, que tornam sadio o teu ar. Sê feliz, tu respiras na atmosfera que criaste. Então, uma mensagem bonita, uma mensagem importante, um alerta para todos nós. Então, nesse momento que estamos aqui reunidos com uma grande família que realmente nós somos, vamos inicialmente agradecer a Deus essa oportunidade que o Pai nos concede de reunidos aqui, podermos
conhecer um pouco mais desses temas, desses assuntos tão importantes para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso, pela nossa busca do aprimoramento espiritual, para que assim possamos, Senhor, nos tornarmos espíritos melhores, mais elevados, mais bem preparados, para que no futuro possamos auxiliar o Mestre na construção desse mundo melhor. E que cada um de nós se conscientize da missão que recebeu do Pai, missão essa de auxiliar na regeneração da humanidade, divulgando esse evangelho abençoado. Agradecemos ao companheiro Lorival Lopes, que nos trouxe essa mensagem tão edificante, que com certeza acrescentará muito aos nossos conhecimentos. E te rogamos, ó Pai, que inspire a nossa irmã Érica, para que as suas palavras possam nos auxiliar, porque nós somos ainda espíritos muito necessitados da tua ajuda, Senhor, e que ela possa ser esse canal, esse elemento intermediário dos teus ensinamentos, Senhor, para nos auxiliar a ficarmos mais fortes, com nossas energias mais equilibradas e prosseguirmos assim, cumprindo com a nossa missão. Agradecemos ao Mestre Jesus, que com seu evangelho tem nos auxiliado, nos consolado tanto. Agradecemos a inspiração e o amparo dos nossos amigos espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos amparando e nos mostrando o caminho do bem. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que vêm do alto, que vêm do coração dos espíritos amigos, desse nosso irmão que chamamos de irmão amor, Francisco de Assis, que abriu as portas de sua casa para receber a todos nós, não importa de que local estejamos nesse momento, mas todos nesse momento estão sendo recebidos na casa de Francisco e abraçados por ele e por essa falange de espíritos trabalhadores do Senhor que tanto tem nos ajudado. Obrigado mais uma vez, Pai, e nos permita dar por iniciado o nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas 2022, na Tua graça, sempre na Tua graça, Senhor. Sê conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu já falei, nossa irmã Érica Cristina Gomes é trabalhadora do CIOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizada na Taquara, no Rio de Janeiro. E eu passo a palavra para ela. Érica, você tem até 11h20 para fazer suas considerações. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós e que todos nós possamos aproveitar esse momento de luz, esse momento de festa na casa de Francisco de Assis, que é a casa de Jesus. A palavra está com você, Érica. Olá, mais uma vez. Bom dia a todos. Só agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com essa acolhida sempre tão carinhosa da Sociedade de Estudos Espíritas, Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves. Agradecer a presença de todos, o convite, o acolhimento. E rogar, acima de tudo, a Deus o equilíbrio necessário para que a gente consiga aqui fazer a seleção daquilo que iremos dizer, que a gente possa se colocar aqui nesse instante como instrumentos da espiritualidade de luz. Que Deus nos abençoe e proteja esse trabalho e que a gente possa estar aberto para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E aí, vamos nós, mais uma vez, já começo rindo. Por que eu começo rindo? Vou logo dizendo, Rose. Rose é o nome. Essa pessoa não é mole, não. Traz um tema desse, coisa assim muito simples, né? Coisa tranquila. Digo para vocês, uma tranquilidade esse tema. Tão grande, sabe? Que eu precisei recorrer a um oráculo. Sim, oráculo. Precisei buscar respostas para o que ela me propôs aqui com esse tema. Afinal de contas, eu tenho muitas escolhas a fazer nesse momento, porque é um tema tão amplo, tão complexo e com
um apelo filosófico tão grande para trazer isso para o nosso dia a dia, não é fácil, não. E aí a sujeita que está aqui falando ainda é muito capenga desses conhecimentos, então teve jeito não, só apelando realmente para uma força divina maior, para esses mensageiros da espiritualidade de luz que vêm, né, nos socorrer nesses momentos de aperto, mas que são necessários para a nossa reflexão, né, e desenvolvimento. Aí logo, né, comecei a fazer esse estudo e tal. Aí hoje, de manhã, porque a espiritualidade, ela faz essas coisas com a gente, né? A gente planeja. Eu fico no dia da palestra, minha cabeça fica assim. Eu falo, para, uma coisinha só, por favor. Porque vem muita coisa na cabeça. E a gente fazer escolha é complexo. E logo de manhã, né, eu peguei um livro e veio uma mensagem do Viana de Carvalho. Eu falei, o negócio está realmente, vamos combinar, né? Desse livro Espiritismo e Vida. Né? E aí ele está falando sobre a decadência da ética. Falei, nada a ver com o que a gente vai estudar, né? Para não dizer o contrário. Mas ele não fica só na identificação disso, ele também traz uma outra mensagem chamada ética da felicidade. E aí, eu falei, bem, vou consultar o oráculo. Por que eu vou consultar o oráculo? Porque essa discussão a respeito de ética e moral, ela é muito antiga. E eu vou lá, e eu vou convidar todos vocês a irem comigo, lá na Grécia Antiga. Porque um dos grandes nomes que se apresentam, um dos pioneiros, a discutir sobre ética foi justamente Sócrates, bem conhecido da gente, né? Pelo menos no nome. E Sócrates, ele é amigo da verdade, ele é amigo da sabedoria, ele é amigo do belo, do bom, do bem. Vários elementos que constituem a nossa busca por nos tornar virtuosos. E nos tornar virtuosos é uma forma da gente conseguir trazer um pouco mais de equilíbrio para a nossa sociedade nos dias de hoje, tão conturbada, não é mesmo? Mas eu vou voltar para a Rose, que hoje, Rose, se prepara, vou voltar para ela, que ela me deu esse presente, mas eu fiquei para falar sobre isso, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou começar compartilhando com todo mundo a minha dificuldade em definir o rumo desse estudo. Como eu falei para vocês, é um estudo amplo, abrangente, e como é que eu trago isso para o palpável? Fazer esse recorte para mim foi meio complicado. E por que foi meio complicado? Está sendo ainda. Porque esse recorte, você eleger o que eu vou falar ou deixar de falar nesse estudo, significa fazer escolha. E toda vez que a gente faz escolhas, a gente deixa de contemplar outros aspectos que podem ser mais interessantes, mais pertinentes, mais úteis aqui para o nosso estudo. E como saber? Eu, Érica, não tenho essa propriedade sozinha conseguir fazer essa escolha de uma forma mais acertada. Então, foi por isso que eu fui buscar essa ajuda, né? Justamente no oráculo. Por quê? Porque quando eu recebi esse convite da Rose, ela fala para mim, olha, a gente vai ver aqui, né? Você pode fazer esse estudo para a gente, ética e moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Eu falei, gente, quanta coisa, quanta informação. E aí, é como se ela tivesse pego e digitado, assim, na minha cabeça, esse tema. E ela deu enter, tá? Quando ela deu enter, gente, bloqueou aqui meu HD. Eu fiquei, esse tema foi uma peleja. Não vinha nada. Eu falei, gente, como é que pode isso? Não dá. Mas ela não desistiu. Ela ainda mandou assim, né? Depois. Fala se você puder um pouquinho sobre diversidade
variadas, né? Religiosa, diversidade racial, diversidade de instrução. Eu falei, meu Deus do céu, bloqueada total. Como é que eu vou fazer isso? Vou para o oráculo. Por que eu vou para o oráculo? Porque quando ela faz esse convite, foi uma provocação intelectual para mim, eu realmente percebi algo que está muito relacionado a essa Grécia Antiga, né? Que é o só sei que nada sei. Porque, afinal de contas, gente, como é que eu vou falar de um negócio que está todo mundo querendo saber uma resposta, né? Está todo mundo, de alguma maneira, passando, né, por esse momento delicado de transição, com várias questões que eu não vou me aprofundar, né, na verdade, no que é o óbvio, que é o que a gente já sabe que existe. Que é, vou falar de maneira assim, salpicada, qual de nós, né, não sente na pele, literalmente, no psiquismo e até espiritualmente, essa ambiência que a gente tem vivido nesses últimos tempos aqui no planeta Terra. Em termos de violência, em termos de problemas globais, externos e internos, em termos das polaridades, das intolerâncias, de uma série de dificuldades de natureza econômica, política, e é uma dimensão pandêmica, né, digamos assim. Essas dificuldades estão se apresentando como desafios para todos nós como coletividade. Então, se diz que há muita crise. Crise no mundo, crise na economia, crise na saúde, colapso disso, crise daquilo. Real, existe mesmo. Só que fui lá pro oráculo, porque quando o Rose me lança essa reflexão, eu fui atrás daquele a quem pelo menos se atribui essa frase, né? Só sei que nada sei, porque dá conta aqui, acho que nem na encarnação inteira, de trazer uma visão que possa, né, clarear o rumo, né? Contribuir para clarear um pouco o nosso entendimento a respeito dessas questões de comportamento, porque ética e moral está relacionado a comportamento e reflexão, seria muito, né? Então, eu fui lá, né? Fui lá, e aí, o que o Sócrates traz para a gente, né, em relação a isso? Essa frase que a gente conhece é atribuída a ele, mas ela não foi dita bem assim, digamos, né, dessa maneira. Ela foi colocada de outra forma nas publicações do texto platônico, porque Sócrates, assim como Jesus, não deixou nada escrito, né? Esse personagem, Platão, ele trouxe esses ensinamentos, né, como discípulo. E onde que aparece o tal do oráculo que eu vou consultar, que eu fui consultar também? Platão teve lá Platão não, desculpe, Sócrates teve lá o seu momento oráculo, quando um amigo dele, né, que era um general, ele vai até um templo que era dedicado ao deus Apolo. E nesse templo, esse amigo chega e faz a seguinte pergunta, porque lá nesse templo existia uma sacerdotisa que era muito sábia, trazia, às vezes, algumas instruções sobre o futuro, etc., né? E aí, o que ele pergunta? Pergunta assim, existe alguém mais sábio do que Sócrates, né, o amigo dele? E aí, qual é a resposta que é dada pela pitonisa? Não, ele é o mais sábio. E nesse texto que Platão descreve, a reação de Sócrates quando ficou sabendo da mensagem passada pela pitonisa, né, que era considerado um oráculo, né, por trazer essas mensagens, né, as mensagens, por ser intermediária dessas mensagens do alto. E aí Sócrates, vejam bem, já começa a nos ensinar algo que vai marcar muito a questão da nossa postura
como a gente deve ter uma postura ética e moral na nossa sociedade. A gente, primeiro, será que a gente deve acreditar em todas as mensagens que nos chegam? Em época de fake news, em época de que a gente tem acesso a tantas informações, às vezes, desencontradas, em época tão atual que o Espiritismo nos traz para a gente passar pelo crivo da razão todas as mensagens que nos chegam. Sócrates, lá na antiguidade, já fez a mesma coisa. Não era porque era pitonisa, não era porque ela era lá, ela trazia, né, essas mensagens lá no templo de Apolo, que ele iria confiar cegamente nisso. Ele já deu o exemplo, ele falou o seguinte: não, eu não me considero o mais sábio. Não me considero. Só que preste atenção, não quer dizer que ele está falando assim, eu não sei nada. Não, ele só disse que não se considerava a pessoa mais sábia, né? Lá da Grécia. Não me considero, não. Mas vou fazer o seguinte, já que a pitonisa disse, né, e ela tem uma certa respeitabilidade, eu vou para a praça pública, eu vou para a Ágora, para poder tirar a prova se realmente ela tem razão nessa mensagem que ela trouxe. E aí ele fez isso, gente. Ele fez isso, ele foi, e ele começou a conversar com as pessoas que ele considerava mais sábias que ele. Olha só que interessante. Então ele falou assim, poxa, tem um juiz ali. O juiz é aquele que cria as leis. Leis têm alguma coisa a ver com ética e moral? Eu, propositalmente, eu não estou trazendo a definição, né, por enquanto, a respeito disso. Mas, assim, será que um juiz, ele está arbitrando, de certa forma, ele está contribuindo para a definição, né, de algumas coisas que vão conduzir, ou vão dizer se é certo ou errado o comportamento? Ele achava que o juiz, né, era mais sábio do que ele, então ele foi conversar com o juiz. Ele achava também que os poetas tinham, né, um conhecimento assim, falou, não, tem que saber. E por assim ele foi. Médico é muito sábio, médico, né? Então vou tirar a prova. Se realmente eles corresponderem, né, ao que eu penso, a mensagem da pitonisa vai estar errada. Então ele foi passar pelo crivo da razão, né? E aí, o que ele faz? Ele começa a ver o seguinte, bem, nessa investigação, eu vou ver se realmente, na prática, elas sabem o que elas dizem saber. Elas dizem. Mas será que sabem de verdade? E aí ele fala, olha, se eu chegar à conclusão de que essas pessoas sabiam de fato o que faziam, tudo bem, eu confirmo o que a pitonisa disse. Agora, se não, eu não vou receber essa mensagem cegamente. E ele começou esse processo investigativo de busca pela verdade. E isso é algo que vai acompanhar ele toda a sua existência. Ele está buscando o quê? A verdade. E olha que interessante, o foco de interesse de Sócrates ao longo de toda a sua existência não foi a natureza, não foi o cosmos, não foi nada que estava fora. Ele, né, se dizia um pesquisador, né? Ele tinha muito interesse, digamos assim, pelo comportamento humano. Será que comportamento humano tem a ver com ética e moral? Será que verdade tem a ver com uma visão espiritual, digamos assim, da ética e da moral? Porque que verdade é essa que Sócrates está buscando? Que não é uma verdade de aparência, não é uma verdade de superfície, não é uma verdade restrita aos saberes mundanos, simplesmente. É algo que ultrapasse esse nosso aspecto perene, né, da nossa existência aqui na Terra. É algo que transcende isso tudo. Então, ele vai conversar. Só que o que ele chegou à conclusão? Conversando com essas pessoas que ele tanto admirava. Ele chegou para o juiz e falou assim, questionou o juiz, que ele tinha essa coisa, sabe?
de dialogar, entrar em contato. Vejam bem, para poder ver se aquele conhecimento que a mensagem da pitonisa trouxe era verdadeiro, ele não ficou especulando ele com ele só, não. Ele foi para o convívio, ele foi para as relações interpessoais. Ora, será que a ética e moral, elas não foram elaboradas, de certa forma, para regular essas relações interpessoais, já que a gente vive na cidade? Na cidade como uma, né, eu estou usando como um grande símbolo, né, já que a gente vive em coletividade. Então, ele foi em busca dessa verdade maior, aonde ele podia ter ficado em busca da verdade maior, ele com ele, dentro lá do templo, aonde ele quisesse, na casa dele, mas não. Ele faz um movimento de ir para o coletivo. E é no coletivo que ele vai testar aquilo que ele acredita ser e aquilo que foi dito a ele. E ele vai estar aberto o quê? A ouvir o outro. Então, será que isso não tem a ver também com o exercício de tolerância? Numa época em que a gente hoje... Eu estou trabalhando em 2 tempos, tá, gente? Na Grécia Antiga, não sei se está deixando para ficar claro, mas trazendo as reflexões do nosso dia de hoje. Numa época em que todo mundo está buscando a verdade, a gente só não sabe que verdade é essa que está todo mundo buscando, né? Mas está todo mundo buscando a verdade. É um momento, já que está todo mundo buscando a verdade, se é a verdade, por que tá tendo tanta, né? Tanta coisa assim oposta, tá tendo tanta confusão, tanta intolerância? Porque a gente tem muito a aprender com Sócrates. Eu não esqueci de Jesus não, tá, gente? Mas se a gente for pegar o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ver logo no iniciozinho, a gente vai ver que essas ideias, né, socráticas, elas vieram e abrindo caminho, né, para vários conhecimentos que foram aprofundados, esclarecidos, expandidos pela vida e vinda de Jesus à Terra. Ele colocou tudo isso em prática, né, Jesus. Mas antes disso, Sócrates já está mostrando para a gente o seguinte, olha só, é preciso reconhecer a nossa ignorância. É preciso estar com aqueles que compartilham conosco a coletividade, para que a gente perceba, através da escuta do outro, fazendo, né, um mergulho em si mesmo também, o que de fato é verdade. E aí, voltando, né, à questão, ele vai lá, poxa, o juiz faz as regras, o juiz julga tudo. Aí ele questionou o juiz sobre a justiça, ele escutou o que o juiz falou, ele não foi intolerante, ele podia ter a concepção dele de justiça, mas ele não quis impor. Será que a gente tem feito isso, né? Hoje em dia, quando vem alguém com uma posição diferente da nossa, uma opinião, será que a gente escuta? Será que a gente é tolerante? Ou será que a gente quer impor? Sócrates escutava. Aí ele chega para o poeta, que ele admirava também, achava bem sábio, né? Como é que a pessoa compõe, né, aquelas estrofes, aqueles versos. Aí chega para o poeta e pergunta o poeta, sabe sobre o quê? Sobre a poesia, ué. É sobre o que ele faz, né? Chega para o médico e escuta a resposta que ele dá sobre saúde. Gente, como é que pode? Escutou tudo. E aí, a que conclusão que ele chega, gente? Que todos esses sábios, que ele achava que eram sábios, né? Que todos eles só eram capazes de dar a definição do objeto que eles, né, tratavam. Então, assim, eles falavam da poesia? Falavam. Mas e eles e a poesia? E a relação? O médico falava de saúde. Ok, mas você está ali envolvida com a questão da saúde?
O juiz definia o que era justiça, definia. Só que eles não eram capazes, todas as pessoas que foram passaram pela conversa de Sócrates, não eram capazes de responder questionamentos sobre essas definições que eles traziam. Gente, resumidamente, o que está dizendo é o seguinte, que a gente, será que isso tem a ver com a gente? Na situação que a gente vive hoje, na sociedade, é muito fácil a gente reproduzir feito papagaio. Coisas que a gente pega, lê, ouve, escuta, você repete. Agora, o quanto isso realmente é um conhecimento que está aplicado a essa verdade que Sócrates buscava. Porque eu posso ter alguma coisa que é um objeto. Objeto eu vou lá, uso, mas eu não estou, na verdade, interagindo com aquilo em mim. Que uso a gente faz dos recursos que chegam para a gente, variados, até essa oportunidade de estudo, para que não seja um objeto apenas, e que entre em mim e eu tenho o que dizer. Porque, assim, como eu falei para vocês, confesso desde o início que a minha ignorância, ética e moral, assim, são concepções para mim, né? Bem, não que eu não saiba na prática, a gente sabe, estou dizendo assim, sabe, né? Acha que sabe. Eu estou dizendo assim, são concepções que eu sempre achei muito do conceitos, né? Coisa bem intelectual e tal. E como eu consigo ver isso na minha relação com o outro na prática? Como que eu consigo introjetar? Como eu consigo trazer coisas que são tão do mundo das ideias para cá? Porque Platão, né, ele trabalhava também com Platão, né, como discípulo de Sócrates, traz, né, esse ensinamento do mestre dele, que é justamente essa ideia que a gente teria, né, um mundo ideal e um mundo real. A gente teria um mundo das sombras, né, e teria o mundo das ideias. Gente, ele está fazendo um chamamento para a gente aprender a observar o mundo de cima. Ser do mundo, né? Estar no mundo e não ser do mundo. Ter uma visão mais ampliada a respeito das nossas relações. Que na prática não dá para mentir, dizer que é facinho. É facinho eu estar ali na tolerância sempre com quem não. Várias vezes eu estou querendo ver, eu falo, gente, como é que pode? Às vezes eu me pego assim, eu estou querendo impor o que eu penso. Assim, na cara dura, eu pensando, né? E assim, essa consciência é muito importante. Por quê? Porque olha que Sócrates chegou à conclusão. Bem, se essas pessoas não são capazes de responder, de sair, né, da aparência, só ali, né, eles não conseguem mergulhar na essência daquilo que eles se dedicam, eles não sabiam de fato. A gente só sabe quando mergulha. Então, o convite, né, gente, que eu estou fazendo aqui também em relação ao oráculo, a consultar o oráculo como sendo um sinônimo, né, de consulta aos nossos companheiros, né, de espiritualidade maior, aqueles que trouxeram e trazem para nós várias mensagens, graças, né, à permissão do alto, para nos esclarecer acerca dos nossos comportamentos na Terra, que se afinem com comportamentos do alto, pressupõe, de início, a gente fazer essa conclusão que o filósofo Sócrates chegou. Ele chega à conclusão da seguinte maneira: olha, essas pessoas não sabem, de fato, o que elas dizem que sabem. Mas ele não ficou querendo olhar, nem saiu divulgando para todo mundo. Isso aí, fala que sabe, mas não sabe nada. Não, ele não fez nada disso. O que ele faz? Interiormente, toda essa conversa que ele teve com o mundo externo, ele traz para dentro, para o templo interior dele, onde ele conclui, ninguém disse para ele conclui que ele sabe. A Pitonisa, ela tem uma certa razão, sim, tem razão.
Essas pessoas não conhecem de fato o que dizem conhecer, e eu sei algo a mais do que essas pessoas. Ah, Sócrates está sendo presunçoso. Não. Ele fala o seguinte, vê se a gente consegue deixar claro o pensamento de Sócrates. Ele sabe que não pensa saber aquilo que de fato não sabe. O que é isso? Ele tem consciência de que ele não sabe. Ou seja, ele declara que ele está consciente da sua própria ignorância. E ele não finge saber algo. Então, em vez disso, o que ele faz? Ele busca pela verdade, através do questionamento e da investigação. Então, veja só, para o filósofo, né, a gente vai ver, a filosofia, né, em geral, ela vai se consistir em 4 fundamentos. Primeiro, esse processo investigativo, né? E você só sai para investigar, seja lá o que for, pesquisar, se você não souber. Se você, não é que você não saiba, é que você admita para você que você não sabe. Isso tem a ver com você descobrir uma fórmula, desenvolver uma fórmula para uma vacina, como fazer um trabalho interno com você para ser mais tolerante. Ou outras questões que a gente traga que precisam de ajuste. É preciso reconhecer. Não é sair divulgando para todo mundo, não precisa. Mas é fazer esse movimento de ir para o nosso tempo interno e nos questionar o que está dando tanto ruído na nossa relação com o outro e conosco. Porque a gente sabe quando a gente, de alguma maneira, fere as leis consideradas morais ou naturais, que são as leis que regem todo o universo, independente de nós a conhecermos ou não. Existe um mecanismo interno, né? A gente sabe que tá tudo aqui registrado na nossa consciência, que nos provoca um mal-estar quando a gente está ferindo essa lei. Então, embora a gente tenha determinadas regras sociais definidas, né, pelas variadas sociedades, culturas, que vão ali regular o que é permitido, o que não é permitido, a gente precisa cumprir ali a lei dos homens. Mas existe uma lei que vai além, que é a lei divina ou natural. Então, assim, não é porque, vamos supor, tá, gente? Porque o que numa determinada sociedade pode ser considerada aceitável, correto, não ser crime, em outra pode ser, né? A gente tem sociedades que determinam que é permitido o aborto, ou então a descriminalização das drogas, né? Tem uma série de coisas que estão ali colocadas como sendo lícitas. Agora, a partir do momento que eu vou buscar um sentido maior para a minha vida, eu vou investigar, porque eu percebo que eu não estou dando conta sozinha, e eu percebo que há algo maior que nos rege, mesmo que eu viva numa sociedade que me libere para fazer o que quer que seja, eu vou me consultar. Eu sou o oráculo. Porque através de mim que eu digo, através de cada um de nós aqui, a gente tem acesso a esse canal com o mais alto, que está constantemente nos indicando, às vezes de forma sutil, às vezes quando a gente persiste muito de uma forma mais incisiva, quando a gente está se desviando da ética, que é a ética que regula o espiritismo, que é a ética cristã. Porque eu falei para vocês que existem um estudo, né, muito amplo, a ética e a moral.
Acontece que a ética mais linda, e é que eu fiz a escolha de trazer aqui, na minha opinião, né? Claro que vão ter outras, não são menores, vão ter outras religiões, né, que vão trazer o mesmo entendimento da necessidade da gente respeitar a diversidade, a alteridade das pessoas, da gente se colocar no lugar do outro, e por aí vai, e que não tem origem cristã. Acontece que o espiritismo, ele é fundado numa ética, que é a ética cristã. E assim, nesse momento, né, falei para vocês que eu não queria trazer, né, de pronto alguma definição a respeito de ética nem de moral, né, e tal, até porque cada um de nós sente, né, acredito que na prática o que vem a ser uma e outra, né? Acontece que vamos colocar assim eu estava assim pensando, gente, qual vai ser? Eu vou trazer a definição, a origem da palavra. Eu falei, não, isso tem em vários lugares, não vou fazer isso, não vou usar o nosso tempo para isso. Eu vou apenas. Aí de manhã eu inseri isso no estudo. Na hora que eu fui tomar um café da manhã, eu falei aqui com o Marcelo, meu marido, falei assim, Marcelo, ele tá vendo eu estudar esses dias e tal, e eu falei assim, Marcelo, pelo amor de Deus, que eu já tinha feito a pergunta para ele, já tinha falado, Érica, vamos escutar umas palestras, aí já botou palestra, e eu queria refletir sobre. Aí de manhã eu falei assim para ele, Marcelo, sem pensar, tá? Falei, olha, sem pensar muito, sem associar, sem pesquisar. O que vem na tua cabeça quando eu te pergunto assim, o que para você, tá? Quero saber para você, o que é ética e moral para você? Aí ele me deu assim uma resposta tão sucinta e assim tão interessante, ele falando, né, que assim, ele falava, olha, Érica, a gente vive em sociedade. Então a gente tem coisa que é certa e tem coisa que é errada. A gente tem que saber o que é certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. Tá, né? Ele estava querendo dizer que esses princípios, né, do que é aceitável, não é aceitável, do que é certo, do que é errado, são fundamentais para regular, né, as relações interpessoais numa sociedade. Beleza. Falei, legal. E a moral? Você acha que a moral é a mesma coisa? Aí, em princípio, ele tinha dito que sim. Ele falou assim, eu acho que a moral está dentro da ética. E a relação entre ética e moral é assim mesmo, né? Está uma coisa junto da outra, uma coisa perpassando a outra. Porque você estabelece determinadas regras de convívio, determinadas regras do que é permitido, do que é errado, do que é certo, que isso varia de cultura para cultura, de país para país. Mas no final da história, a gente faz a escolha. Tem coisas que são consideradas imorais, né? Isso aqui que a pessoa fez é imoral, né? Porque não está contemplado ali, né, naqueles costumes e tal, mas que, por outro lado, é considerado ético. Um exemplo, assim, né? Uma pessoa rouba um carro. Isso é crime? Vamos fazer melhor, pegar a época, agora a gente botar bem para o presente, né? Não sei aí perto da casa de vocês, mas aqui perto da minha casa, muito assalto com moto, né? E assaltam, principalmente levam celulares, né? As pessoas estão andando na rua, não tem horário, vai lá e rouba o celular. E aí? É um crime? A gente sabe que é previsto, pelo menos aqui, né, no Brasil, eu acredito no mundo, você roubar algo que não lhe pertence é crime. Beleza, né? É crime. Mas, se isso é crime, então isso está previsto em algum lugar, né? Lá no código, isso vai regular, né, ali a coletividade. Mas se chega uma pessoa e rouba um pão para dar para o filho que está morrendo de fome, a gente consegue falar que é um crime com toda exatidão? A gente já vai logo, é crime?
Então, essas nuances, né, do que está regulamentado e da reflexão sobre o que está regulamentado, a prática vai um fosso, né? Tem lugares que, como eu falei, que as drogas elas estão liberadas, né? Assim, para o uso e tal. As chamadas ilícitas, né, pela gente. Mas tem pessoas que não usam. Ué, não podia usar? Mas não usam. Não é porque está lá na norma, às vezes está até lá, né, na legislação deles, alguma emenda, alguma coisa assim, que vão fazer uso. Então, as escolhas, o nosso livre-arbítrio, uma das leis morais que a gente tem, que é a lei de liberdade, vai estar definindo de que maneira a gente está se relacionando com o outro, porque você pode ter uma belíssima Constituição, como é a nossa Constituição brasileira, e, na prática, a gente não vê isso. Você tem direito, acesso no papel, né? Lá está lá, direito, acesso à educação, à alimentação, à saúde. Ninguém deve ser considerado, né, menos do que ninguém, nem mais do que ninguém. São todos iguais perante a lei, etc, etc, etc. E na prática? Então, a pergunta é, eu quero ficar falando do objeto Constituição, da lei, ou eu quero aprender, como Sócrates, né, a mergulhar na essência disso. Por quê? Porque qual é o problema aí? A gente fala da crise econômica, a gente fala da crise da saúde, a gente fala da crise social, mas a verdadeira crise, né? Isso é uma coisa que eu ontem no livro, estudando, né, no livro, estudando no curso lá do Livro dos Médios, do CEOI, né, aqui na sede, Rio de Janeiro. E ano passado a gente também estudou muito. A gente tem estudado, esse ano a gente está estudando o livro Perturbações Espirituais, e ano passado foi O Amanhecer de uma Nova Era, né, ambos de Manuel Filomeno de Miranda, e que trazem, né, esse momento muito atual, essa sociedade contemporânea, com todo esse turbilhão que a gente está vivendo. E uma das coisas, né, que é apontado no livro, nos diálogos, é o seguinte: a crise que a gente vive, na verdade, que a gente fala, a família está em crise, que agora você não tem só aquela ideia tradicional de família, você tem várias. A religião está em crise, claro, você tem vários, né? Há muito tempo a igreja, né, tradicional, ela já se pulverizou. Porque a economia está em crise. Mas, gente, quem é que participa da construção de todas essas instituições? Qual é o único ser que está simultaneamente participando da vida pública, digamos assim, social, econômica, da saúde, da educação, se não nós, indivíduos? Quem é que faz? Quem faz a política? Quem estabelece as relações econômicas? Quem é o SUS? Quem são os ministérios? Quem é que faz atos de discriminação, preconceito e intolerância? É o indivíduo que está em crise. A verdadeira crise, né, é a crise do indivíduo. É a crise de valores. É a alma, nesses dias de transição, agonizando sob os restos mortais daquilo que procurou durante séculos, milênios, regular a vida de espírito encarcerado num corpo somente com valores, entre aspas, valores materiais, que não levam em conta que nós somos e fomos mendigos e ricos, senhores e escravos. Falamos árabe em algum momento,
batemos cabeça em algum terreiro, cantamos aleluia, louvamos Oxalá, já fomos ou seremos brancos, negros, indígenas, louros, russos, de olhos verdes, pretos, castanhos, quem sabe amarelos, quem sabe uma cor indefinível, porque a visão que é proposta hoje não é só da gente ficar restrito ao olhar material. Somos espíritos. A crise do indivíduo é porque já não bate, não fecha, não tem coerência. Muitas não, vou chamar, algumas, né, regulações legais da nossa sociedade mundana entram em choque ainda hoje, tá? Tem muitas que regulam pau a pau ali, né, como dizem, com o que diz a lei divina, né, de você respeitar, mas outras ainda permitem, né, a gente vê, tem determinadas culturas que permitem que crianças se casem. Ah, mas é cultural. Outras que mulheres sejam apedrejadas e por aí vai. E até parece que só está lá, né, no Oriente Médio. Nesses tempos que as coisas estão ficando tão... a história não é essa, que a gente precisa reconhecer para poder investigar outros padrões de regulação das relações. Sócrates já não deixou isso claro lá. Eu preciso identificar que tenho em mim essa ignorância ou essa falta de conhecimento ou esse equívoco de entendimento para assim eu poder, na relação com o outro, fazer esse mergulho e buscar um caminho que realmente me leve para a verdade, não é isso? Só que a gente vai fazendo isso, né? Vai escondendo. Gente, chegou esse momento de transição que a gente está vivendo, o que acontece? É como se fosse assim, olha, eu já escrevi. Estava lá, ó, Moisés, os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Que não regulações de comportamento. Veio. A gente não deu ideia, não. Aí veio o quê? Tantos outros, né, filósofos inspirados de Deus, trazendo a mensagem de uma maneira diversa, em várias partes do mundo, em várias épocas. Alguns aproveitaram, outros não. Por fim, tem Jesus. Jesus, o grande oráculo, né? O oráculo dos oráculos. Sublime médium, né? De Deus. Nossa referência, nosso modelo, nosso guia. E aí? Ele inaugura para nós, ele reforça a mensagem que tinha sido começada a ser trazida por Sócrates. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é desse mundo, vamos aprender as normas de bem conviver de acordo com a ótica do espírito, que é o que vocês são, que eu sou? Vamos. Olha só, eu sei que está estabelecido nesse momento que eu venho à Terra, que o certo está regulado, lá regulamentado, né, pela lei, que o certo é o olho por olho, dente por dente. Eu sei, tudo bem, está na lei. Mas você vai ficar presa à letra, ao objeto, ou você vai mergulhar? Ou você vai entender que olho por olho, dente por dente, vai acabar onde? Então, olha só. Mesmo não sendo lei mundana, eu vou dizer o seguinte
seguinte para vocês. Melhor, eu vou exemplificar o seguinte para vocês. Ó, uma face, a outra. Mas como assim? Se a pessoa tirou o meu olho, eu posso arrancar o olho dela, igual. Agora, bem embaixo de um lado, tem que bater do outro também. O meu, e eu não vou levar nada em troca. Porque o olhar dele estava para além, né, gente? Não estava restrito aqui, somente à Terra. Mas na Terra isso já evita muita coisa. A gente, como encarnado, já evita muita coisa. Como desencarnado, então... Então, Jesus inaugura. Na verdade, é interessante que, assim, às vezes você tem algo ali habitual, as pessoas estão ali compartilhando aqueles costumes que são considerados aceitos naquela coletividade, naquela sociedade, numa determinada época, e daí, às vezes, uma pessoa ou um grupo faz um movimento diferente, aquilo geralmente traz, né, um ato de querer reprimir, conter inicialmente. Foi o que aconteceu com Sócrates, né? Sócrates foi condenado a tomar cicuta, né? Porque ele trazia uma reflexão que levava as pessoas a olharem para além, né, do físico, do mundano, do superficial, além do mundo das aparências. Ele queria que a gente fizesse esse exercício de parir as ideias que temos em nós, o conhecimento que todos nós temos. E isso requer introjetarmos no nosso oráculo, autoconhecimento, autoiluminação, como diria Joana de Ângeles. Acontece que quando ele faz esse, entre aspas, sacrifício, que para ele provavelmente não foi sacrifício nenhum, né? Tanto que a mulher dele vai visitá-lo, né? Ele está preso, queria ver se ele escapava, né, do envenenamento, e ele está lá tranquilo. Sabe por quê? Porque ele está vibrando num estado consciencial de dever cumprido. Ele não está preso às leis transitórias do material. Ele está enxergando para além. Ele está cumprindo a lei material? Tá. Ele foi condenado? Está lá, cumprindo. Não está rebelde, está cumprindo. Só que ele enxerga para além. Jesus não foi diferente. Claro que não ia ser. Jesus, quando vem, já tinham hábitos, né, que regulavam a sociedade, costumes, o que era considerado bem e mal, certo e errado, né, e que está muito atrelado à concepção humana naquele momento a respeito das coisas. E aí vem Jesus, exemplifica, pregando o perdão. Ele é condenado também, né? Ele quer mudar o status quo. Não é que a intenção dele é mudar o status quo, mas, consequentemente, isso muda. Só que quando ele tem coragem de fazer isso, quando Sócrates tem coragem de fazer isso, quando tantos outros têm coragem de se colocar de uma maneira, pelo próprio exemplo, não é querer fazer apologia, nada, não. Pela própria vivência, começa a se comportar de uma maneira diferente, e se tiver a serviço da verdade, quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por mais que não se dê nome, quando a gente está por uma causa, um comportamento que esteja em coerência, né, com as leis divinas e as leis naturais, todo o universo vem com a força total para poder estar em harmonia com aquilo, porque o universo é equilíbrio, né, em sua essência. E aí, quando ele tem coragem, né, cada pessoa que tem coragem de fazer esse movimento, de certa forma, traz um lampejo, traz uma luz para revelar, olha, essa sociedade aí, nesse aspecto aí que está deficiente, nesse aspecto que está contrário à lei de Deus, é possível fazer diferente. Tanto é possível que Jesus inaugurou, a partir da sua trajetória de vida, ele inaugura
uma ética diferente da que até então era apregoada, que é a ética cristã. Você passa a ter aquilo como fundamento, né, referência para regular as relações. Mas é opcional, porque, diferentemente da lei humana, a lei divina não obriga. Ela esclarece. Ela respeita a individualidade, a liberdade. Então, todo esse movimento feito por essas pessoas nos enriquece, né? Nos leva. Eu vou trazer aqui um exemplo, só para a gente. Uma coisa bem mais atual, né? Digamos assim. A gente foi para a Grécia antiga, agora a gente falamos de Jesus. Vou trazer algo mais contemporâneo, que tem a ver com um centro de estudos que foi criado pela filha do Martin Luther King, né? E esse centro é baseado em estudos de não violência, violência nas suas variadas expressões, tá? Eles dizem, né, nesse centro que muita coisa que a gente acha que não é violência, né? E eles acabam demonstrando como, né, a gente, na vida cotidiana, pode se apropriar desses conhecimentos, dessa que eles chamam de ética, né, da não violência. E ele fala, olha, isso dá para a gente aplicar numa disputa entre vizinho ou família, numa questão de igualdade salarial, diversidade no trabalho, enfim, várias formas da gente aplicar isso no nosso cotidiano. E é interessante que uma das disciplinas que eles têm nesse centro e que eles costumam levar, né, para outras pessoas pensarem, levar esse exemplo, é o seguinte. Primeiro, eles falam assim, olha só, vocês sabiam, né, que a violência, que na nossa sociedade contemporânea existe violência de forma rotineira entre pessoas pobres e grupos minoritários? Isso parece, às vezes, até óbvio, né, que a gente aqui no Brasil, então, sente muito isso na pele. Só que eles reforçam assim, olha, deixar uma criança com fome também é violência. Suprimir uma cultura é violência, né? Achar que uma cultura é melhor do que a outra. Negligenciar a criança que deveriam estar na escola é violência. Morar no gueto, na favela, é violência. Ignorar a necessidade médica é violência. Desprezo pela pobreza é violência. Falta de força de vontade para ajudar a humanidade é uma forma doentia e sinistra de violência. Enfim, eles trazem várias coisas que a gente vê, né, na nossa sociedade atual, que muitas das vezes a gente passa desapercebido, a gente não considera como violência. Acontece que existe um caso que é muito interessante, que eles falam que é o colecionador das vestes de integrantes da Ku Klux Klan, né? E aí é um músico, tá? Esse sujeito, ele teve acesso a essa filosofia, né, de Martin Luther King através desse centro, né, de estudos de não violência. E a história dele ficou tão interessante, teve tanto impacto, que eles, desse centro, colocaram como um estudo extracurricular, tá? E aí, ele conta, esse rapaz, esse músico, que ele teve uma experiência com racismo, e a primeira vez que ele teve essa experiência com racismo, ele ainda estava na 4ª série, lá na década de 1960. Mas ele nem sabia inicialmente que aquilo era um caso de racismo, porque ele era o único escoteiro negro em uma tropa, tá, que estava marchando entre 2 cidades em Massachusetts para comemorar lá um determinado evento. Só que, ao longo dessa rota, esse menino, né, na época era um menino, ele foi atingido por pedra, lata e um monte de outras coisas.
os líderes, né, os escoteiros protegeram ele, levaram ele para um lugar seguro, só que não explicaram para ele o que estava acontecendo. E aí, o que ele achou na cabeça dele de criança? Ele achou que os espectadores, né, que estavam ali, o público branco, eles estavam irritados por quê? Porque eles eram anti-escoteiros. Ele ainda falou isso, rindo, quando ele conta isso, da ingenuidade dele. Ele achou que aquelas pessoas eram contra os escoteiros. E aí os pais, né, ele, enquanto criança, os pais cuidaram das feridas e tal, e conversando com eles, falaram, olha, não é nada disso não, meu filho. Isso foi um ato de racismo. Para ele não fazia muito sentido. Por quê? Porque ele se dava muito bem com os amigos dele, e ele falava, ué, eu falo com criança italiana, nigeriana, japonesa, né? Eu frequento escolas no interior, então para mim é difícil entender isso, né? Acontece que semanas depois ele estava assistindo TV quando o programa foi interrompido para trazer isso, quando ele era criança, a notícia do assassinato do Martin Luther King. E ele nunca tinha ouvido falar dele. Ele nunca tinha ouvido falar, né, desse líder dos direitos civis negros, né, nos Estados Unidos. E aí ele foi no escritório do pai e contou o que tinha acontecido. Aí ele fala o seguinte, olha, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E ele conta que foi a partir disso. Então, vejam bem, ele se sentiu motivado, fascinado, a ponto de ter uma atuação na vida diferenciada a partir de algo que ele sentiu, que ele viveu, que ele mergulhou, uma experiência que ele viu o pai chorar. Não foi só do livro, de olhar Martin Luther King, foi, não sei o que, ele viu o pai, né, o sentimento ali do pai. E ele fala que a partir disso começou um fascínio. E aí, olha que interessante, ele estudou todo o legado que o Luther King deixou, escreveu, né, para as pessoas que estavam à frente desse instituto, e ele começou a buscar algumas respostas para as perguntas. E ele falou que quando ele era menino ainda, né, com 10 anos de idade, depois do que aconteceu com ele e tal, ele tomou consciência, ele falou que tinha uma pergunta que não saía da cabeça dele. Como? A pergunta era a seguinte, gente, como você pode me odiar quando você nem me conhece? E aí veio uma determinada luz na cabeça dele. Gente, quem melhor para eu dirigir essa pergunta do que eu perguntar para alguém que iria assim, a tão longe, né? Que consegue machucar pessoas, quer dizimar e tal, que tem mais de 100 anos de história de praticar ódio às pessoas por uma questão de racismo. E aí ele começa a entrar em contato, gente, não estou falando para ninguém fazer isso não, tá? Mas assim, estou só relatando a trajetória de vida dessa pessoa que saiu do convencional e trouxe, de certa forma, abriu possibilidades para uma reflexão diferente de regulação das relações, tá? Então, o que ele faz? Ele conhece o primeiro integrante do Ku Klux Klan em 1983, num show. E ele, a partir daquele momento, ele se decidiu a se tornar o primeiro autor negro a escrever um livro sobre a Ku Klux Klan. E aí, desde a década de 90, ele começou a conversar com esses adversários. E, gente, pasmem, ele ajudou a convencer cerca de 60 membros da Ku Klux Klan a entregar seus mantos e capuzes, enquanto outros lhe deram emblemas, bandeira, abraçadeira, fivela de cinto. Agora, olha a postura dele. Como é que ele conseguiu isso? Olha a postura dele. Esse rapaz, que foi esse menino que passou por essa experiência profunda, nunca procurou converter ninguém. Ele só queria respostas. Só que ele viu que aquelas pessoas tão agressivas, que tinham tanto ódio, acabou mudando quando ele quebrou o medo e a ignorância. Ele disse que ele entendeu que, como qualquer pessoa, esses agressores queriam o quê? Ser amado, respeitado, ouvido, tratado com justiça.
E aí tem uma fala que eu acho muito interessante, né, que ele traz, que eu deixei aqui registrado, que é algo para gente, que a gente já está caminhando para o final, que ele fala assim: um leopardo não muda suas manchas. De fato, né? Concordo com ele. Um leopardo, ele não vai modificar as manchas que traz. Então, por que eu pensaria que um integrante do grupo largaria seu manto e capuz? Tudo que eu queria saber é por quê. Quanto mais conversávamos, mais eu aprendia e mais eles estavam aprendendo, o que eu também não percebi. Uma lição disso foi, e ainda é, que enquanto você está aprendendo ativamente sobre outra pessoa, mesmo tempo que você está ensinando passivamente sobre si mesmo. Quando a gente se propõe a fazer o que o Sócrates fez, quando ele foi querer identificar se a mensagem da pitonisa era verdadeira, de que ele era o homem mais sábio, algo que foi fundamental nesse processo, vejam que a gente não tem relato desses juízes, bem, pelo menos eu não tenho, nesse instante que ele vai lá ouvir, né, que ele foi apedrejado, pode ter acontecido, eu não tenho conhecimento total, mas assim, do poeta ter feito uma poesia desmoralizando Sócrates, não, porque ele queria escutar. Só que essa atitude de escuta, para tentar entender, né, como o outro vê as coisas, como o outro sente, de maneira passiva, acaba revelando muito sobre o próprio Sócrates. Porque é o exemplo. Ele escuta. Ele não queria converter ninguém. Ele estava escutando. E o ato de escuta é um ato de respeito, é um ato de tolerância, é um ato de eu reconheço você como algo, como alguém que merece ser ouvido, que merece o meu respeito. E nisso, muita gente vai se convertendo, não porque ele quis impor, mas porque o exemplo dele foi sentido. Esse rapaz que eu falei parece ser tão díspare, né? Mas assim, veja só o que ele fez. Ele passou por uma profunda experiência de dor, fruto de uma intolerância, fruto de um preconceito, de uma discriminação, de uma tentativa, né, de você acabar com a diversidade humana, que é impossível. A gente sabe que desde a Gênesis, se a gente for pegar lá em Kardec, o que mais a gente tem, a única unicidade é Deus, porque, na verdade, toda a criação é diversa. Dos átomos, das moléculas, dos seres, das cores, tudo no universo. Dos reinos, a gente não tem um reino só, né? Tem mineral, vegetal, animal. A gente tem a variedade, diversidade dos mundos, diversidade das espécies. A criação é diversa. Então, querer aniquilar a diversidade nas relações entre os homens é um ato contra as leis morais, as leis de Deus. É algo que é contrário à ética cristã. Nenhuma sociedade que pretenda se manter sustentável pode querer acabar com a diversidade. Todos temos papel. Rose falou logo no início, né, que a gente possa, algo do tipo, né, que a gente possa se perceber, se colocar, né, fazer o nosso papel, né, na criação. Está disponível para isso, porque todos nós temos papéis na criação. E como, né, eu tinha destacado para vocês uma parte aqui da nossa fala, todos nós já estivemos ou estaremos em todas as condições, porque a reencarnação é também um outro e máximo exemplo de diversidade, porque a gente vem em várias, né, experiências carnais em diferentes lugares, fazendo diferentes papéis, né? E esse rapaz que eu contei a história para vocês, ele tem uma postura parecida com Sócrates, e com Sócrates e com Jesus, né? Porque ele teve a face batida, né, ali. Ele não fez o olho, dente por dente, ele não respondeu violência com violência, ódio com ódio. Ele quis entender.
Ele foi um verdadeiro socrático, ele foi um verdadeiro discípulo de Sócrates. Quando ele vai para a praça pública, de certa forma, ele vai para a convivência e ele vai fazer uma pergunta. Ele pergunta e ele escuta. Ele não meteu o dedo na cara de ninguém. Ele não foi lá falar isso. Ele quis escutar. Acontece que essa postura, que era o que Martin Luther King trazia, né, dessa resistência, dessa pacífica, né, dessa não violência, ensina muito mais sobre ética e moral do que quer que esteja escrito em qualquer Constituição. Porque, como a gente sabe, o nosso maior oráculo, né, que é Jesus, nos trouxe a regra de conduta sem nada nos deixar escrito. Ampliando o que o Sócrates já vinha trazido, Jesus, através da prática, colocou a ética e a moral cristã no seu devido lugar, que é na necessidade do comportamento respeitoso e adequado às leis de Deus. Para finalizar, gente, esse oráculo, né, que eu procurei consultar e pedir ajuda, que ele mandasse todos os recursos possíveis para poder clarear o entendimento sobre essa temática, eu vou trazer para vocês aqui um pedaço de que é muita definição, gente. Eu estava olhando aqui o livro O Espiritismo de A a Z, eu estou cheia de livros, a gente separa um monte de coisa, mas acaba não indo tudo, não tem como. Mas eu peguei aqui umas referências sobre Jesus, e aí a gente vê tanta coisa sobre Jesus, tantas definições, mas eu separei essa daqui, duas, na verdade, para entender esses aspectos que são tão da ordem, né, do funcionamento da sociedade, da filosofia, do social. Olha o que eu fui descobrir. Que lá no livro Cartas e Crônicas, que é do Chico Xavier com do irmão X, Humberto de Campos, olha o que ele fala. Sabe quem é Jesus? Uma das definições? O sociólogo divino do mundo. Eu falei, eu estou com esse para entender essas regras sociais. Acho que eu sou boba? Sou nada. Nesse passo, não, né? E aí a gente tem uma outra referência aqui, que está no livro, né? Jesus personifica a moral. Olha, tem a ver, né, com o que a gente falou. A lei de amor que pregou aos homens, pela palavra e pelo exemplo. Personifica a doutrina que ensinou e que, sob o véu da letra, é a fórmula das verdades eternas. Doutrina que, como ele próprio disse, não é sua, mas daquele que o enviou. Ele é a pedra angular. Sendo Jesus a personificação do bem supremo, que Sócrates tanto procurava, né, o bem, a verdade, o belo, é natural que busquemos elegê-lo por padrão da nossa conduta. Ora, Jesus é sociólogo divino do mundo. Olha que interessante. Aqui a espiritualidade nos diz, né, que é natural que a gente eleja ele como padrão de nossa conduta. Modelo e guia. Conduta é o que a moral e a ética buscam, né? De certa forma, regular. Então, gente, não há como a gente abrir mão de consultar o nosso oráculo maior, né, que é Jesus, pedindo a ele que nos dê, principalmente, a humildade e a força para a gente conseguir entrar no nosso oráculo interno, fazer aquele trabalho, né, que Sócrates também falou e que a gente vê como resposta na doutrina espírita do conhece a ti mesmo, para que a gente possa, de verdade, né, conseguir identificar aquilo que está fazendo ruído, que está trazendo crise no nós como espíritos, e que está fazendo com que a gente tenha essas variadas crises na nossa sociedade de hoje. Então, que a gente possa voltar os nossos olhares, o nosso esforço de, assim como Sócrates nos ensinou, da gente identificar que a gente sabe muito pouco, mas ainda assim, o pouco que a gente sabe, a gente reconhece que precisa, na convivência com os outros, aprender.
tendo sempre Jesus como nosso norte, tendo sempre Jesus como nosso principal canal, né, de chegada até Deus. Então, agradecer mais uma vez a paciência de vocês, a oportunidade, desejar que, pelo menos, alguma coisa das viagens variadas que vieram na minha cabeça, que alguma coisa possa ter, de fato, tocado cada um de vocês. Desculpem a ausência, né, às vezes, de conhecimento, mas confiemos no plantio da semente, né? Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada a você, minha amiga, realmente foi muito bom, realmente isso nos inspirou muito, e eu quero fazer uma pergunta a você. Eu sei que você falou, de certa maneira, sobre isso, mas eu só queria que você conversasse um pouquinho mais, só nos dando uma informação, só nos ajudando mais um pouquinho. E a minha pergunta é o seguinte: como o Espiritismo, a doutrina espírita, tem nos auxiliado à prática dessa ética e a termos um comportamento moral, como nos ensina Jesus, em um mundo tão conturbado como esse que nós vivemos? Como é que a doutrina tem nos ajudado nesse momento, né? Na prática dessa ética, nos orientando a ter um comportamento moral, como nos ensina Jesus, nesse mundo tão conturbado? Esse papel da doutrina, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? E se depois alguém quiser mais uma perguntinha, pode ficar à vontade. Bem, vamos lá. O que me vem à cabeça, né, que a própria definição que a doutrina traz a respeito da moral, ela já ajuda a gente, pelo menos, a fazer inicialmente esse exercício de pensamento para que a gente possa, nas pequenas coisas, começar a exercitar esse bem proceder, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 629, que é indagado, né, o que a gente pode, né, entender, né, pela moral, o que vem a ser, né? E aí, a moral, ela é definida como a regra de bem proceder. Olha só, o que eles dizem? É bem proceder, mas não é bem proceder só para mim, não. Não adianta a gente querer alcançar esse macro, né? Vai ser a partir das nossas pequenas coisas. Então, eu estou bem procedendo comigo? Eu estou me tratando bem? Porque uma pessoa invocada, insatisfeita, faz muita gente infeliz. Ou tenta fazer. Então, eu estou me tratando bem? Eu estou fazendo bom uso dos recursos que eu tenho? Eu estou procedendo bem comigo? E aí, isso é a gente fazer a distinção, que é o que a resposta dos espíritos nos traz, do que é o bem e do que é o mal. Como é que eu sei o que é bem e o que é mal? Porque às vezes a pessoa fala assim, gente, mas eu não tenho nem instrução. Como é que eu vou saber como... Mas é o que a gente falou, as leis morais estão na consciência, dá mal-estar, gente, quando a gente não faz o bem. E o bem não é só para mim, o bem não é só para minha raça, não é só para o meu grupo social, não é só para o meu grupo econômico, não é só para a minha família. A Rosângela, sua irmã, Rose, semana passada, ela deu uma palestra, né, lá no COI, e teve uma historinha que ela trouxe que me marcou muito, ficou muito na minha cabeça, acabou, eu pensei em usar, agora veio a oportunidade de dizer. Ela falou, né, dessa questão do que a gente considera o bem, né? E ela deu um exemplo de uma determinada tribo indígena, que quando, por exemplo, pegava fogo em algum lugar, que os indígenas, eles não ficavam assim, desesperados, correndo atrás, meus filhos, cadê meu filho? Para salvar, não. O que ele fazia? Pegava a primeira criança que estava do lado e salvava, porque eles confiavam no coletivo, que todos iriam, sem fazer distinção, salvar uns aos outros. Se a gente usar isso, que eu sei que não é fácil, não digo, a gente sempre reafirma, não é algo que eu faça ainda, mas é um exercício. Se a gente conseguir ampliar essa nossa concepção de que o bem é o bem para todos, e não só para mim, que uma piada não é engraçada se fere um grupo A, B ou C, sabe?
se eu falar mal querer fazer graça com a cor de alguém, com a cultura de alguém, isso não é engraçado. Tem que ser o bem para todos. Eu vou confiar também que o meu próximo vai fazer a mesma coisa. Se fosse a gente nessa condição, será que a gente faria, né, o que esses indígenas dessa tribo geralmente fazem? Será que a gente ia ficar tranquilo, acreditando, confiando no coletivo? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente conhece bem desse coletivo. Por quê? Porque a gente é o coletivo. Então, a crise é a crise do indivíduo. Eu preciso, primeiro, como o Espiritismo pode nos ajudar, a doutrina espírita, a identificar em mim o que é o bem e o que é o mal. Em mim, primeiro. E como é que eu faço isso? Observando as leis de Deus, que é a resposta que está aqui na 629. E aí, olha o que eles complementam. Que o homem, ele procede bem quando ele faz o quê? Quando ele faz tudo pelo bem de todos. Porque aí ele está cumprindo a lei de Deus. Ou seja, o que está fundamentando esse conceito, né? Tudo está na nossa consciência moral. A gente precisa fazer essa distinção. Então, assim, de maneira sintética, o que eu quero trazer é o seguinte: acredito que eu continuo investindo no oráculo, parece filosófico, mas esse mergulho, essa consulta a si mesmo, esse autoconhecimento, ele é necessário, esse recolhimento, para a gente, primeiro, identificar na gente o que a gente está fazendo. Se é bem só para mim, não é bem. Não é. É muito gostosinho eu ficar sentada o dia inteiro na cadeira e, de repente, alguém está ali. Eu estou com uma pessoa trabalhando, por exemplo, na minha casa, 12 horas por dia, eu sentada o dia todo, a pessoa morrendo. Gente, a gente não rouba, a gente não comete apenas os crimes que estão previstos na lei humana. Quando a gente amplia o nosso olhar, a gente vai saber que ali a gente está roubando a saúde da pessoa, a gente está roubando a família indiretamente da pessoa. Então, essa consciência, sabe, incomoda, dá dor aqui no coração. Se a gente tenta escamotear, mas ela vem à tona, e eu acho que é por isso que está vindo tão forte, né, no momento que a gente está vivendo. Como a gente está se negando a enxergar, a gente bota tapa-olho, tudo, para enxergar isso que está aqui dentro e que se expande na sociedade como reflexo do interno. Se não for assim, é como se não vai enxergar, não. A gente está naquele processo de que a gente está sendo alvo daquilo que a gente mesmo faz ou fez, em menor ou maior escala, né? Não sei se deu para... Eu acho que está centrado aí, no conhece-te a ti mesmo. Eu acho que isso dá uma... Eu acho que Rose, eu acho que é assim, é você ir para a vida dizendo assim: eu só sei que eu nada sei mesmo. O que eu sei é ter consciência da minha limitação, você ir para as relações conscientes da sua limitação, seja ela qual for, sua relação com o outro, isso te deixa mais aberto para pedir desculpa, mesmo que na hora te dê uma, sabe, te deixa mais atento para quando você vai verbalizar uma coisa que vai ferir o outro, porque você está consciente, você está atento a você. Então, acho que isso é importante. Acho que o restante, que a gente é tudo consequência disso, né? Acredito. O Espiritismo nos ajuda, sem dúvida, porque é a moral do moral espírita e a moral do cristianismo. E o cristianismo é a conduta daquele que é o nosso modelo e guia. Então, não tem como dar errado. Se a gente, pelo menos, como Chiquinho, procurar ser imitador do Cristo. Se a gente for começar bem capenga, mas procurando imitar, eles dão um acréscimo de misericórdia e sustentáculo, né? Isso aí. E aí, reforçando, não é, o oráculo que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhece-te a ti mesmo, e a 919A, que é como conhecer, né? Agostinho traz para a gente como fazer para nos conhecermos a nós mesmos.
Então, o oráculo estará sempre presente, nos respondendo esses grandes enigmas. Mas eu só tenho a agradecer a você pela a sua exposição, as suas reflexões muito profundas, que com certeza todos nós levaremos conosco e todos nós iremos buscar esses oráculos para nos ajudar nesse processo de transformação moral. Érica, muito obrigada. Eu tenho certeza que todos aqui gostaram muito desses momentos. O tempo passou rápido e nós estamos em aprendizado. Então, que Deus te abençoe. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa a Érica ou fazer alguma colocação? Não? Tá tudo bem? Então, olha, gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Foi realmente muito rápido. A Érica realmente cutucou todos nós e deixou ali uma semente para que a gente possa refletir mais sobre esses conceitos de ética e moral, e com certeza essa doutrina continua nos ajudando, como nos ajudou e continuará sempre nos ajudando a crescer, a aprender e a nos tornarmos espíritos melhores. Um beijo no seu coração, Érica, que Deus abençoe você e a sua família e te permita continuar assim, cada vez mais, uma grande estudiosa e que sempre tem buscado nos ajudar. Para os meus amigos que estão presentes aqui, e hoje foram muitos, eu quero desejar um beijo no coração de todos, um bom fim de semana de muita paz, de muita luz, e a Casa de Francisco está sempre aqui, de portas abertas, via internet, para realizar seus estudos. Nós temos uma página no YouTube, nós temos uma página no Facebook, e estamos sempre por aí trabalhando, tá bom? E temos também vários outros trabalhos que estamos realizando, temos nossos cursos semanais. Então, quem quiser assistir o vídeo desse estudo, será publicado hoje na nossa página no YouTube. Nós temos também um blog, onde publicamos os textos que estudamos nos nossos cursos. Então, estamos aí procurando dar a nossa pequena colaboração na divulgação desse evangelho e na evangelização da humanidade, como o Senhor nos convidou a fazer. Olha, um beijo aí para todos. Tem aí a Tereza. Obrigada, Rose. Todos. O Alberto também agradece a Érica, a Denise, Rosane. Quem quiser deixar seu agradecimento para a Érica, fique à vontade, meus irmãos. Obrigada, Érica. Excelente palestra. Muito obrigada. Um abraço. Domingo para todos. Abençoado para todos. Obrigado. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Pela presença de todos. Muito obrigada. Tchau. Beijo. Uma semana Bom domingo de muita luz para todos. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem com Deus. A todos.